orar pelo pastor Chad. We're going to pray, Pastor Chad. Senhor Deus, Dear God, nós queremos entregar a vida do pastor Chad we want to surrender Chad's life in your hands. para que ele possa ser usado por ti nesta May noite him used by you, God, tonight. e que a palavra que for Let transmitida the word through his mouth possa cair em solo fértil. that could be in a good earth. could Eu te fall peço que o Senhor nos prepare para receber também. And we ask you, God, to make us prepare to receive the word of God. No nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. I have this. What's this for? Oh, you can continue. What do I use this? Both. Oh, both. Wow, I'm a double mic. Mike. Where's she at? Tem dois microfones aqui, então. All right, that was an inside joke. Okay, foi divertido. I have cried so many tears Eu tonight. tenho muitas lágrimas nos olhos, eu chorei bastante. By the way, where's the band? Is the band still Mas, here? pessoal, o grupo de louvor está aqui ainda. Please, at the end, you must replay gratitude. Pessoal, lá antes do final você tem que voltar aqui. E vocês cantaram gratidão. Deal? Sim? Pastor, tell them they got to do that. Passou? Ao final vocês precisam cantar gratitude aqui de volta. All right. This got nothing to do with the sermon. Não In a sense, it doesn't. é que vai fazer sentido com o sermão que a gente vai pregar. But my wife was in the shower, A minha esposa estava no banho and she came out the shower. I was playing a song. e ela veio lá do banheiro e eu estava cantando uma It was canção. Brandon Lake, and this song was on because there was a phrase E nessa canção tem uma frase that was in it, and I'm not going to get into it because I'm going to get into it later, and I'll start crying if I do it now. But he said, "Nothing else fit for a king." I'm sorry, Oh, I'm sorry. Said the lyric said, "Nothing else fit for a king," a letra diz que não tem nada que nós possamos fazer. and it struck me. E isso me And deixou. I didn't know what song it was. Eu não sabia que canção que era aquela. I'm not the hippest guy in the world. Eu não sabia a letra. Duh, right? Sim. So anyway, Então, I Googled então lyric. eu fui lá no Google, eu fiz uma pesquisa Nothing else fit for a king. Nothing else fit for a king. Nada mais Those words right there. ok. Nada mais importa. And that song came up, Nada mais importa para o rei. And I was- Essa música veio. I was listening to it, Então eu estava cantando, vocês estavam cantando a música. and I started tearing up. I don't even know why. Começou a cair lágrimas dos meus olhos e eu não sabia o porquê. I can't explain Eu it. não pude explicar. So anyway, Então, I wrote nothing else fit for a king eu anotei algo ali, in my um notes. pedaço de papel e anotei no meu computador. This is the wild thing now. Então essa é a coisa importante aqui. So I'm trying to figure out in my Eu estava mind, tentando procurar na minha mente with everything I'm covering o que tonight, eu poderia falar hoje. how I'm going to fit in nothing else fit for a king. Então até ali nada veio. But I know I Mas- have to fit nothing else fit for a king in the Eu sermon. sabia que na realidade nada So I've eu posso already fazer had- para o rei, porque A very emotional worship. essa canção que vocês cantaram, ela foi tão And I'm tão sitting next to especial, my eu sister estava there. sentado naquele lado, do lado da minha irmã, And they start playing. e a banda começou a cantar a música. By now, I know the song's Gratitude. Então, mas eu sei que a música é gratidão. I did not know that earlier. Gratidão. Eu sei a letra. So they get to that verse, Então, elas começaram a cantar and I'm as frases bawling. que eu comecei a escrever e isso me deixou fortalecido. But you know why I'm bawling? I'm falling. Crying. Me deixou emocionado e eu comecei a cair, chorar. Because only the Holy Spirit could have arranged Apenas o this. Espírito Santo pode nos trazer para isso. And it was only the Holy Spirit doing Apenas o it. Espírito Santo. I don't believe in Eu não coincidences. acredito em coincidências. So I told him, I said, how is this happening? Como isso aconteceu? Como Because que a it igreja just tá cantando blew algo me away que- emotionally and spiritually. Foi algo tão espiritual, tão forte, tão profundo que... And you know what the title of my sermon is? E sabe, o título do meu sermão é The Miraculous.
Milagres, os milagres. Go figure. Vamos procurar. The miraculous. Os milagres, the miracles, right? Miracles. Milagres. Now I'm going to tell you something. I'm going to call someone up here Eu quero te contar algo. because I love to torture them. Porque eu gosto de contar. Come on, Joey. Eu quero chamar um cara aqui. Eu gosto Come de all the way up contar here, aqui. Joey. Júlio. You're wasting my time. Let's go. Vem cá, enquanto você demora, você está tomando Chop, meu tempo, chop, Júlio. chop. Então vem rápido. Get up here. Vem aqui, Júlio. I could have called your wife. She would have sufficed as well. Eu não contei para tua esposa isso, né? I am. You're not, I would never embarrass you. Eu nunca vou te deixar embaraçado, meu irmão, mas If I was, I could have called my wife up here too. poderia convidar minha I could have esposa called aqui. my son up here. So I could cover. I could have called Mike up here. Podia convidar a Mia, por exemplo, estar aqui. But I could have called Donnie up here. Poderia até convidar o Dan. I could have called Pastor up here. I could have called Até o him. pastor eu poderia convidar para estar aqui. But Joey, Mas o Joey, since you marched on the plains of Africa with me, ele é o cara que tem caminhado comigo há um tempo. I know your heart. Então eu conheço o coração dele. And I know for sure E eu sei com certeza that he is born again que ele é um cara que nasceu de novo. by the Spirit of the living God. Do Deus vivo. Make no mistake, he is born again. Não há mistério. Ele sim é uma nova criatura em Cristo. And let me tell you Deixa eu te something. contar algo. This is a supernatural being. Isso é algo sobrenatural. Do you know that? Você sabe o que isso representa? Joey, you're a supernatural being. Joey, você é supernatural. Do you want to know why you're a supernatural Por being? que você é sobrenatural? Because the old Joey is dead. Porque o velho Joey está How long morto. have you been dead? How long? 49 years. 49 years dead. 40 anos, 39 anos. And the new Joey, E isso, born in Jesus Christ, há 39 anos, ele é nascido de novo em Jesus Cristo. has been alive for Ele 49 tem years. vivido isso por esse período. That's not natural. Isso não é natural. Dead men don't walk, Mortos não andam, but he's not dead anymore. mas ele não está morto não mais. He is supernaturally created in the image of God. He is a supernatural being. Make no mistake about it. Thank you, brother. Give me a kiss. Sorry, Julie, I had to kiss him. Esposa do Joey lá. So, Então, I'm going to bust some bubbles tonight. eu gostaria de passar por uns versos da I'm palavra. going to nessa step noite. on your little tootsies. Eu separei alguns pontos, Because in a Baptist church, porque na Igreja Batista, no offense, Pastor, I'm você ofenda, Baptist too, pastor, right? mas We don't talk about miracles in America. nós não, na Igreja Batista, nós não falamos Not sobre too much. milagres lá nos We Estados like Unidos. everything nice and set in their place, Nós nice and set in their right place. Nós falamos as coisas corretas, certinhas ali nos sermãos. That's a shame Mas isso é vergonhoso para nós. because there's nothing natural about us. Porque não há nada sobrenatural aqui. If you're truly born again, you're not a natural being. Se você não nascer de novo, você não é sobrenatural. There's a deity in heaven, There's a what? a deity in heaven, a God in heaven, a God in heaven Há uma distância entre mim e Deus, entre Deus e o céu. Né? that has taken up residence inside of you. Que cria uma morada dentro de nós. Is that natural? Isso é natural? Is that natural? É natural ter uma residência celestial? No! Não é natural. No! Não. We got to stop living like natural beings. Nós não podemos parar de viver essa We vida. have to start Nós temos living que começar a viver like the supernatural creation como uma criatura sobrenatural. that God has made Que you. Deus criou. Oh no, he's become a Baptist-costal. A Baptist-costal. Eu estou ficando pentecostal. Oh my God.
I haven't really. I've always been like this. Eu quero te contar, eu não era assim. But I want to prove to you what I'm saying. Mas olha só o que está acontecendo. Because O que eu tô dizendo, all you have to do is go to o Hebrews. que nós precisamos fazer é ir para Hebreus. The book of O Hebrews. livro de Hebreus The just shall live by faith. fala que a fé They got the Hall of Fame of faith in Hebrews. é que o The Hall of ó, Fame que o justo vive of faith pela fé in Hebrews. em Hebreus. Right now, Ariel's saying, Agora, thank o you, Ariel- Lord, that I'm agora o not Ariel- translating for him. Obrigado. So we go to Hebrews Então vamos lá para Hebreus, chapter 11, no capítulo 11, verse 5. no versículo 5. 5, right? 11:5, right? 11:5. And in verse 5 it says, E o verso 5 diz: by faith Enoch was taken away so that he did not see death. pela fé Enoque foi levado, de modo que experimentou a morte, que não experimentou a morte, And was not found because God had taken him. e não foi encontrado porque Deus havia o levado. God took him? Deus levou ele? Where did he take him? Como que isso aconteceu? Well, he didn't take him to the restaurante. Será que ele foi levado para o restaurante? He took him to heaven. Ou, não, ele foi levado ao céu. That's a miracle. É um milagre. That don't happen every day. Isso não acontece todos os dias. And before he was taken, he had a testimony that he pleased God. E antes de ser levado, ele recebeu um testemunho que tinha agradado a Deus. But look at verse 6. Vamos ver o verso 6. But without faith, it is impossible to Mas please sem fé him. é impossível agradar a Deus. Let's read that again. Vamos ler de novo. But without faith, Mas it is sem a fé impossible é to please impossível him. agradar a Deus. You don't have faith, Você sabe que a fé you're not pleasing God. não colocada em Deus. For he who comes to God must believe that he is, Se a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. and that he is a rewarder of those who diligently seek him. E ele vai recompensar aqueles que o verso aqui, que o buscam. So let me tell you, he's saying, Então, o que ele está dizendo aqui? and we said this to so many people today on the street. O que nós falamos hoje para todas as pessoas que nós vimos hoje na I rua. heard Emma say it. Nós andamos na rua. I heard Todd say it. What? Todd say it. Foi o Hatari. que o irmão Todd falou, que os outros americanos falaram na rua, proclamaram na rua. I walked around Kathy, she was saying it. Eu andei ali pela rua e o Todd estava... Catchy. Catchy. A esposa dele With a K. Catchy with a K. a esposa dele. You must have faith Mas isso é fé for anything. para todas as coisas. So let's look at this. Então vamos ver isso. Abraham's in here. Aqui no livro de Hebreus. Take your son, Abraham. Então pegue o seu filho Abraão Go make an offering. e o entregue como oferta. He's about to make a carving, cut with the knife. Ele deveria ser sacrificado. The angel said, Mas o anjo disse, Abraham became father of the nations. e Abraão virou o pai das nações. What about Noah? E sobre Noé. And it's real interesting what it says by faith in verse 7. No verso 7 é interessante quando fala que pela fé, Noah being divinely warned of things that have not yet seen, e pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam. do you know what that means? Você sabe o que isso representa? I love telling all Eu adoro the contar isso. fuddy-duddies and the ones that don't have faith this. What? All the people that just just make fun of scripture. Todas as pessoas que fazem graça com a escritura. I love saying this. Do you know what this means? As pessoas que fazem graça com a In verse escritura. 7, Que o versículo 7, where he says,
of things not yet seen. que fala que as coisas que ainda não foram vistas. He's building a boat for a flood. Ele foi building a boat. Building a boat for a Ah, flood. ele construiu barco para navegar. O dilúvio. I said a boat. A boat. Okay, A ship. Dilúvio. A barge. Yeah. You got it? A arca. The problem is, Mas o problema it had never rained. que nunca chovia. Not one drop. Não, nenhuma gota. There's a storm coming. Oh, what? Uma tempestade, como assim? But Noah had faith. Mas isso era a fé. It's going to rain, folks. You got to get right with God. Vai chover porque Deus Going to rain? vai chover. What's that? Mas aonde? Supernatural. That's what that is. Isso é sobrenatural. There was an axe head thrown in the river, E aconteceu que a água veio, but it didn't sink to the bottom. mas eles não tinham. There was a group of Israelites leaving Pharaoh. A what? A group of Jews living tinha Pharaoh. grupo de judeus que estavam vivendo And they come to the shoreline. e eles vieram pelo lugar raso. And then they start wading in the E marsh. eles começaram a caminhar. And Pharaoh's army got caught in the marsh. And, No, that's not what happened. Yeah. That's what the natural man says isso é o que happened. os homens naturais fazem. They marched across a dry ground through a sea with a wall of water on both sides. Eles passaram a marchar sobre o lugar e a água os separou e os pés passaram secos, sem se molhar. They got all the way through because God kind of detained Pharaoh. Eles olharam para aquele lugar aquele lado porque You ever read about that? You see the twister of fire that was protecting já them. viram aquele redemoinho que separa So at the last Jew or Israelite gets até que out, o último judeu passasse, the waters crushed down on a them. água não caiu, não se uniu. They all dead. Pharaoh's army's gone. E os outros homens morreram. Folks, that's a miracle. Isso é milagre. I don't care if you believe it, I believe it. Eu não importa se você não acredita, mas eu acredito que foi milagre. I know it happened. Eu sei que isso acontece. You know why I know it Você happened? sabe por que acontece? This is the fun part. Essa é a parte mais It's engraçada. because the same God who caused that sea to separate Porque o mesmo Deus que foi capaz de separar o mar, abrir o mar, is the same God that took é o this mesmo Deus nasty carcass of a man que pegou esse cara como homem and remade him. e o fez novo. You know, we talk about a lot of the charismatic gifts that are in churches, right? Então eu posso falar um pouco do... We talk about all the spiritual gifts in churches. Vamos falar do que o Espírito que Deus ele traz para a igreja, And I'm going to tell you there's not one greater miracle than happens mas há grande milagre, milagre especial que acontece than when a dead man comes to life. quando um velho homem. There's not a greater miracle that ever happens Milagre de todos in your life que pode acontecer nas nossas vidas. than when your dead Quando body a nossa velha criatura is infused with the Holy Spirit of the living God Espírito Santo do vivo Deus. and you become Nós alive. nos tornamos vivos. A lot of people don't believe that you have to go out there and Muitas pessoas evangelize. acreditam que We just want to disciple. nós fazemos discípulos. Can you imagine you're going to disciple a dead person? Você pode imaginar você fazer discípulo de alguém que está morto? Disciple me. Como eu vou discipular ele? I'm just going to lay here. Ele não pode nem ouvir, ele só está deitado. And after a while, I'm going to start to stink. E no natural as coisas não acontecem. You understand? Você entende isso? You're a miracle. Você é um milagre. Thank you.
You're a miracle. Não, você é um milagre. So why live in the natural? Então não é porque nós vivemos o natural. Oh, I'm not going to get that job because Ah, não, eu não vou fazer esse trabalho porque this is not happening and porque that's isso not não vai happening. acontecer e aquilo não acontece. You're right. God parted the Red Sea, but he can't get you a job. Então, como que você vai receber um trabalho se você não acredita? Maybe he don't want you to have that job. Mas isso não vai acontecer se você não acreditar. Maybe he wants you to do something else. Talvez ele queira que você faça algo diferente. Well, I'm just having a problem with my Então, leg, my knees talvez eu hurting. tenha um problema aqui no meu joelho. And it just meu kills joelho me all the dói. time. God can't hear you? Deus pode te ouvir It's because we don't have faith. por causa da nossa fé. We expect God to do something that we don't even believe he can do. Nós esperamos que ele faça algo que nós não podemos fazer. Because we're conditioned Porque a condição to believe God de acreditar em Deus is disinterested in our everyday life. é entregar a nossa vida a ele todos os dias. But once again, Mas, de novo, we forget something. nós esquecemos de algo. What is living inside of O you? que mora dentro de nós, dentro de você? Is it, like an alter ego you got or something? Será que é o ego? Será que é algo para você? Or is it the Holy Spirit of the Ou living é o God? Espírito Santo do vivo Deus? When you put the two together, then nothing's impossible Quando ever. Quando você coloca isso tudo junto, não é impossível. It's just you ask the right thing. Mas há algo certo aqui. Like you youngins, y'all might be saying, I want $1 million. God Como uma moça pode dizer, eu quero $1 milhão. ain't giving you no $1 million Deus não vai te dar $1 milhão because you're going to spend it all on hair product. porque você vai gastar com outras coisas. What a waste. Get some fishing Você tackle. vai botar no lixo, você vai... I'm just gastar. kidding. Just kidding. Don't hate me. Tô brincando. Y'all give me Meninas, I still love you. eu ainda amo vocês. So Então, it comes down to that we have to recondition our mind. então essa condição, ela passa a And viver na nossa mente. Look, I'm really, this has been biting on me for a long time. Isso me incomodou por um tempo, So much so because I do preaching overseas. porque eu já preguei em outros lugares, outras cidades, e And I'll tell you a quick story. eu quero contar uma história. So I'm virtually preaching to someone in Pakistan, virtually on the computer. Ok, eu escrevi um sermão no computador, And this individual wanted me to pray for their people. e isso foi separado para falar, para pegar para umas pessoas. And this was not the especiais. only time E something não é, incredible happened. isso não é algo que acontece incrivelmente. But this lady had this, Mas tinha uma mulher que tinha uma... it looked like to me someone slit her throat. Someone had cut her throat. Alguém que tinha, uma mulher que tinha como se tivesse uma garganta... It was from ear to ear. Uma cicatriz, sim, perdão. It was from ear to ear. E viria de orelha a orelha. And it was gross. It looked E infected. estava meio que infeccionado. So he asked me to pray for him. Então ela pediu para que eu pudesse orar, se eu pudesse orar por ela. Now, listen, don't get me wrong. I don't believe I have any power. Então eu poderia ter dito, não, eu não tenho nenhum poder, mas But I believe God's got a lot of power. Deus ele tem Infinite muito poder. power. Ele é o Deus do poder. So I prayed for her. Então eu só orei. I prayed for her in earnest and asked God to heal her. Eu orei, honestamente eu orei para que Deus, eu pedi para que Deus pudesse curá-la. So I get this phone call that says 92-100 numbers, Eu recebo milhões de ligações and I immediately know it's Pakistan. Pakistan, the country. é do Paquistão, e uma ligação do Paquistão. So I answer it, Então eu atendi. and it's Pastor Osland. E era o pastor Osmar. And he's got this, E ele estava sorridente ali. and I'm like, yes? E eu falei, sim. Pastor Chet, I want to tell you something. Ele disse, pastor, eu preciso te contar algo. And I said, yeah? Eu falei, pode contar. I want to show you something, Pastor Quero Chet. te mostrar algo, pastor. This is Chet. a day later. Você lembra daquela senhora? You don't lose your zipper in a day. Ela não perdeu aquele And a marca. he shows me the same lady. Ela me mostrou a mesma senhora.
And she had beautiful skin. E o pescoço dela estava lindo. I don't know what Eu happened. não sei o que aconteceu. Oh, I know what happened. Mas Deus, eu sei God que healed her. Deus a curou. And she was, and I don't understand Pakistani or Arabic, whatever they speak. Eu não entendo. Urdu, excuse me, Urdu. Falam no Paquistão, mas But it was, and she just was so excited, ele man. estava tão feliz na ligação e é esse som que saiu. But I'm like, I'm so conditioned Mas eu estava tão condicionado, tão being a good Baptist, bem what? a good Baptist, sendo bom batista. that, all right, what's going on O que here? está acontecendo aqui? Vocês estão rindo do bom batista? Could there possibly be some miraculous healing? Será que um bom batista Maybe poderia I might have to orar para que algum reconsider milagre pudesse acontecer? some of the notions I've carried all my life. Algum oceano pode se abrir aí na minha Maybe vida? there is such a thing as healing. Talvez isso é a cura. There was healing. E foi. But it's God doing healing. Mas Deus, ele continua curando. I'm sinful flesh that's been reborn. Eu sou a carne que renasceu. But God is looking for you to Mas have Deus ele faith. tem olhado para você que tem fé. And through that episode and a couple of others, God opened up my faith. E olhando aquilo, vivendo aquilo com aquela pessoa, junto com aquela pessoa, Deus ele abriu a minha fé. But without faith, it is impossible to please God. No verso 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. It's É impossible. impossível. And I was living a Christian existence. E eu estava vivendo uma existência cristã. I believed in God, don't get me wrong. I had faith in Christ and He saved me and all those Eu things. fui salvo But when it came to the practical application of God's mas power, quando nós aplicamos isso praticamente em nossas man, vidas, I was not in that boat. Não, eu não. Boat, that ship. Eu não estava lá naquele barco do Noé, né? I just wasn't. Mas eu Because I thought maybe that happened a long time ago, but I'm never going to see anything like that. I'm sorry, Pastor. Maybe that happened a long time ago in biblical times, but I'm never going to see that. Talvez essa cena tenha acontecido lá há muito tempo atrás, no tempo que a Bíblia descreve, mas eu ainda assim acredito. And I'm absolutely convinced that the Eu sou devil absolutamente convencido that the devil wants you to believe that as well. de que você deve acreditar também. And I've had so many miracles happen in my life. Muitos milagres têm acontecido na minha vida. For me to deny God's supernatural power Que para mim são coisas sobrenaturais, o poder sobrenatural. is simply ignorant. Mas às vezes o poder sobrenatural é simplesmente ignorado. And I don't want to be ignorant. E eu não quero ser ignorante mais. And I'm going to tell you something. Eu quero te dizer algo. I think of my salvation. Eu tenho a minha salvação. You have to understand something. He rescued me. Entenda algo, ele me resgatou. I didn't go looking for him. Eu não fui procurar por ele. He rescued Ele me me. resgatou. How did he know when I was going to need rescuing? Como que ele sabia que eu precisava ser? How did he know when I was going to be receptive? Como que eu perceberia isso? Because he's God Porque ele é Deus. and he's supernatural. Ele é sobrenatural. And when he rescues Quando you, ele resgata você, you become supernatural. você também se torna Your names are sobrenatural. written in the Lamb's book of O life. seu nome passa a ser escrito no livro da vida. You have power Você é cheio do poder if you choose to appropriate se it. você se apropriar dele. Now, I'm A not posse talking dele. silliness that you see on TV. I'm not talking the silliness you see on Eu TV. não estou te falando de algo que você assiste na TV. I'm talking about real Eu estou prayer falando for de sick algo people. real que tem significado. I'm talking about praying for the Eu estou lost. falando de algo que dos perdidos. I had a dear friend, his name was Coral Welch. Eu tinha um amigo chamado, what's the name again? Coral Welch. Coral Welch. And he had an uncle who was lost as you could be. He's totally lost. E ele era um cara muito perdido, totalmente perdido. And he had a foul mouth like I used to have before I became a Christian. E A foul language. He used foul language
like before when I was not a Christian. Enfim, ele falava bastante palavrões ali antes de se tornar cristão. And we took him fishing, E um dia nós saímos pescar. right? And he lived up to his billing. He lived up to what Carl said about him. He was everything Carl said he was. Ele era exatamente aquilo que ele dizia que era. And I told Carl at the end after we got alone, I said, E eu conversando com ele disse, man, I'm glad you're praying for him because I don't see him getting saved falei, anytime cara, soon. olha, eu estou até feliz de poder orar por ele, mas 20 years 12 anos. he prayed for that man. 20 anos. He paid what? 20 years for his uncle. 20 anos orando pelo tio dele. His uncle got saved E ele foi salvo and then he died e morreu. and has spent eternity with God now. E agora, ele certamente está gastando a eternidade. The power of prayer Por causa is do poder da incredible, oração. É incrível. but it's supernatural. É algo sobrenatural. We got into this concept of praying that when we pray, this natural thing occurs. Que What? dentro disso, nós Pastor. oramos e é muito sobrenatural o poder da oração. That's like if the pastor comes up to me Assim como o pastor, você pode vir aqui, pastor. and he says, I want you to pray for my wife. É como se o pastor viesse aqui e dissesse, pastor, eu quero que And I você ore say- pela minha esposa. And I say, yes, pastor, I'll E pray eu for posso her. dizer, sim, pastor, você pode orar. Thank you. E thank you, obrigado. And I hope, and real short up. E eu Hope his wife gets good. Thank you, acho Lord. que Amen. eu poderia dizer assim, ó Deus, eu espero que a minha esposa fique bem, obrigado. No faith, Não, sem fé. just really kind of like a placeholder. É apenas algo vazio. I gave the pastor a placeholder Eu prayer. dei um lugar ali para o pastor meio que vazio. That in a quarter, or that in a, what's your AI, that in AI, you can't even buy a hamburger. Talvez com a IA você pode comprar um hambúrguer, certo? It's a worthless effort. E é algo específico. Worthless effort. Oh, IA é uma palavra vazia. Because I didn't look at the brother in his Porque eu face, posso olhar para esse cara aqui, grieve with his eyes, eu posso olhar os olhos dele brilhando. and then go to the King of Kings E eu, como filho do and Deus do céu, bring his wife to the throne que pode levar a and esposa dele say, até God Almighty, King of Kings and Lord of dizer, Lords, Deus do céu, Senhor dos senhores, rain down a blessing on this dear brother's wife. abençoe, Senhor, a esposa desse meu irmão. Because that's the supernatural aspect of Dessa prayer. forma é o operando sobrenatural. The first one was just blah, Da primeira forma é apenas algo vazio. yuck. Is this mine? Only 3 more hours to go. Há mais 3 horas, pessoal, daí eu vou embora, tá? Esse é meu? That's for those that are going, I'm getting hungry. Alguns ali vão dizer, meu Deus, eu tô Oh, we don't com have fome, too preciso much ir embora. But I want to give the Lord the opportunity to, I know I'm stepping on toes. I do know that. Eu gostaria de dar uma oportunidade. If you had to describe your prayer life, Se você quiser... was it A? Até eu escrevo white. Was it A, the first one, the first example? Eu vou te dar a oportunidade. Você deseja ser como a IA, o primeiro exemplo, A? Or was it B, Ou o B? the second Ou example? o segundo exemplo? A, B, C, D, E, F, G. Quantos exemplos você vai precisar, né? Ariel. Ariel. Oh, just kidding. Fazendo o ciumento de Ariel, né? So, Então, it goes to not only your prayer life, meu Deus do céu, na oração, you open up the scriptures, vamos abrir a Bíblia aqui you turn to Leviticus, para Levíticos and it says, and Moses' sons were e diz que o filho de Archipakalaca, what? Archipakalaca, just say it like I'm saying it. Don't try to be too cute. Jackaloka, Mingamara, come on, Miramar, calma. and Groinkadai. What? Groinkadide. And you're reading this, and you're going, Você está huh? entendendo? Se você fosse abrir o livro de Levíticos e essas palavras sem sentido saísse
e você pronunciar elas. I said all that? Okay. I'm just reading all of the lineage, Seria simplesmente ler por ler sem sentido. and I'm not going to get anything E eu out não of this. quero que nada disso aconteça, sim? So I'm just not going to read it real Eu good. não gostaria de ler apenas por ler. I'll just gloss over it. Eu- I'll take my finger and go, Eu- oh, yes, this is É very como se eu good. fosse ler a escritura e escolher, eu vou colocar o meu dedo aqui, isso aqui é... essa I parte aqui went é to muito a boa. speed reading Eu vou lá class. para o livro de Pedro, isso aqui, passando o dedo, isso aqui é muito bom para ler, Not understanding that mas sem entender o sentido que the word is a sharp two-edged sword a palavra pode trazer, and cuts e asunder. a gente, sem entender que a palavra é algo que é capaz de cortar. I think the Lord knows what you should be reading. Eu sei que Deus, ele gostaria que você lesse. And where you're at, if you open it and you start reading it, Então, quando você abrir a Bíblia, você começa a ler, estudar ali. who are you to deny God's opportunity to teach you something? O que você acha que Deus está te dando a oportunidade de aprender ou ensinar ali? Look, I know y'all. You're not that smart. Eu sei que você é inteligente dessa forma. Told you I was going to step on your toes. And I've done all of this. Look, I don't want to come up here and say, well, yeah. Mais um pouco, pessoal. You okay? Sim, tá. All right. So I want the church to start thinking like the supernatural beings you are. O que eu quero é que a igreja passe a pensar no poder sobrenatural onde You're você children of the King. as suas crianças são ser filho do rei. You know, when I start setting up mission trips, Assim como a gente fala na missão, na viagem missionária. the last thing I'm going to think is, boy, I'm going to fail. A última coisa que eu falo antes de tudo é: Why would I think that? por que nós pensamos assim? If the pastor wants me here and God wants me to be there, Se o pastor tem me permitido estar aqui, Deus quer que eu esteja ali. I'll be honest Eu with you. quero estar. I'm an Eu optimist vou ser honesto, eu quero estar. and I expect to succeed. E eu espero que Why would you? I'm going to go to Brazil, but I'm going to fail real bad. eu espero que o sucesso aconteça e eu quero Did you estar no think that, Brasil Andy? You're looking at me. Do you think that? Did you say, I'm going to go to Brazil and I'm going to fail miserably? Quando você Não. você não diz, eu vou lá para o Brasil e acho que tudo vai dar errado. Não, não é assim. Any other endeavor that you're serving in the church, Anyway, God, any endeavors where you're serving in the church, todas as oportunidades que nós temos de servir na igreja, you should expect to succeed with nós God's sempre blessing. esperamos que ali haja um sucesso. You pray, Nós oramos, He instructs, ele constrói, ele faz, then you go carry out His e plan. você vai lá e vive o plano. You don't shrug your shoulder and go, Você não dobra o seu ombro e sai arrastando por ele. I'm going to fail, but I'm going anyway. Estou sentindo mais, But that's what we do. eu vou falhar, mas não And it's not what God não é o wants. que Deus quer, não é o querer de Deus. I'm going to turn to another scripture here. Passar a ler um novo And this one is in Acts versículo que está lá em Atos, chapter 2, capítulo 2, verses 16 through 18. do 16 ao 18. And I'm going to tell you that there's a certain group of people in churches that say, oh, this is not real. This can't happen. Há certo tipo de pessoas na igreja que falam que isso não é verdade, isso não acontece. Well, you know what God says? Você sabe o que Deus tem dito? You're greater than God? Você é melhor do que Deus? What seminary did you learn this from? Em que seminário você aprendeu que é assim? Read what it says in Acts Em chapter 2, Atos 2, verses 16 versículo 16 through 18. até o 18. Peter is speaking Joel's prophecy. Pedro está falando, Pedro está falando a Joel. In verse 17 it says, and it shall come to pass in the last days, says O God. 17, pode colocar o 17, por favor? O 17 fala que nos últimos dias, diz Deus, When did it say it was going to come to derramarei pass? o meu espírito sobre as pessoas. When? Quando The last day. nos últimos dias. All right. So just so we have bearings, okay?
So he says, and it comes to pass, it will come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Eu vou colocar o meu espírito, Has that happened? derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Isso acontece? Did that happen when Nero Isso was tem emperor? acontecido na sua vida? No. Didn't happen when Nero was emperor. Nero. Remember Nero? Não. Oh, when you're going back, way back, there was this country called Rome, and it had Caesars. Nero? Oh, Nero. Now that's hair salon. Nero. Nero, right. Nero. Assim como Nero. And he says, I will pour out my spirit Ele on diz, eu all vou flesh. colocar o meu espírito sobre toda a carne. Your sons and your daughters Os shall seus filhos e as prophesy. suas filhas serão, Your young men shall see visions. os profetizarão. And I like E os this one. velhos terão visão. Your old men shall dream dreams, because that happened to me. E os velhos terão visão. Folks, Pessoal, the last days, nos últimos dias, crazy stuff's going to happen. coisas diferentes vão acontecer. But Coisas malucas vão acontecer. until the Lord calls you up, Até que o Senhor nos leve. you're raptured, caught away out of this place. Então, a nossa ação aqui nesse lugar Be prepared to see what God's going to do. é se preparar para aquilo que o Senhor vai fazer. I never thought I'd be witnessing the Muslims Eu nunca pensei que eu pudesse ser uma testemunha de... and weekly seeing Muslims come to Christ. E os muçulmanos podem ser uma testemunha daqueles que vão para Cristo. Never thought that at Eu all. nunca pensei sobre isso. And I never thought I'd be Eu sitting nunca here pensei que and preaching eu estaria aqui and pregando preparing to e preach preparando o sermão and seeing God do miracle after miracle e for vendo- me. e vendo Deus fazendo Not milagres. for y'all, I'm telling y'all. I'm telling y'all. Eu tô contando para você, eu conto para todos. And this goes back months. This goes back months. This has been happening for months. bastante tempo. I have a file on my phone. Eu tenho um folder no meu telefone It's called Brazil. que chama Brasil. And these are all things that God gave me, which Eu- I will preach this E week. eu anoto ali tudo que Deus tem me dado para eu pregar nessa semana. Don't have no sermons attached to them. Eu não tenho nenhum sermão pronto, One of them's 2-minute warning. mas todas as manhãs. At the time, I thought it was pretty interesting. Ai, Deus. Now I forgot what it was all about. E agora eu esqueci tudo que eu planejei para falar. Peter 3 times. Mas Peter. Pedro 3 Peter, vezes. Paul, yeah. Yeah. Okay. So that's coming next time I Então, preach. isso talvez eu vou falar isso na próxima vez que eu And pregar. Mas this one really apenas quando eu realmente sentir. has my heart tugged because there's several in here that probably need to hear Porque that sermon. agora eu penso que eu sinto no meu coração que a igreja precisa ouvir o que nós estamos falando agora. Which hasn't been written, Pastor, Mas não significa que a gente está livre de ouvir o sermão de Pedro. but I do know the Holy Spirit Mas eu will sei que o Espírito Santo take care of it. vai cuidar disso. That's just the way it is. Essa é a forma que acontece. So now I'm going to ask the band to Então, come back eu up quero pedir para que o Ministério de Louvor possa voltar aqui, por favor. because we need to show some gratitude. Porque a gente precisa cantar You like that? gratitude. That was pretty good. Huh? Gratidão. Yeah. They're going to show some gratitude. Now, I'm being a little funny here, but I'm about to get real serious. I'm being a little funny here, but I'm getting. You taking off? You tired? I'm fine, I'm fine. Okay. Pessoal, o pastor Chet costuma brincar muito, mas ele é muito sério, é o que ele está falando, tá? You know, I tease him because I love him. O pastor, ele brinca muito comigo porque ele me ama, é o que ele está dizendo. It's fun to have É fun. muito engraçado ver isso. Now, I just want to tell you, Eu quero te contar algo. you're sitting in one or two camps right now. Você pode estar sentado aí. You're an on-fire Christian and you do everything right, and you got your mind right, and you're a supernatural being, and everything is woo! Sentado aí, você pode ser um cristão sobrenatural que viva aquilo que o Senhor está falando, e você pode ser. Are you one of these people that Ou você pode ser essa pessoa,
You're one of the many people Você pode ser como muitos that when you pray, you don't believe. que ora e não acredita no que ora. You're one of the many people that don't believe that you're a Você pode ser supernatural being. Você pode ser dos muitos cristãos que tem que ser o sobrenatural. You're one of the people that doesn't believe that when you praise Você precisa God, ser aqueles cristãos que acreditam no poder de Deus. when you praise God, Quando nós adoramos a Deus, you know it's not much. você sabe que não é o suficiente. Hang on. But I've nothing else fit for a king. Nothing else. I've nothing else fit for a king. Mas não há nada mais que nós possamos fazer senão adorar o Rei. Because I'm going to tell you something right now. Porque, deixa eu te contar. Que nós podemos More fazer than God agora wants your money, mais do que o seu dinheiro. more than God wants you to be happy and healed, Mais do que a sua alegria, do que a sua cura. for your marriage to be A healed, sua esposa, seu casamento ser curado. for your school to be A easy, sua escola ser fácil e for you melhor. to find a job, Você procurar um trabalho. and all those are important. Todas essas coisas são importantes. But more than Mas mais anything, importante listen que tudo é to ouvir. me. It took so long for me to figure this out. Ouça, porque isso demorou muito para eu entender. What God wants O most que mais o Senhor deseja is your heart. é o seu coração. Do you understand me? Você entende isso? He wants your heart. Ele quer o seu coração. He wants it full of faith, Ele quer encher o seu coração de fé. brimming over with faith. Fazendo encher ele de fé. Because He's God Porque Ele é Deus. and He loves you. E Ele ama você. And He loves you. Ele ama você. And He's got a blessing for you Ele tem uma bênção para você. that might not be anything you want, Que vale mais do que tudo que você queira. but it's exactly what you Mas é need. exatamente o que você precisa. So you ain't one of them. And if you're not that perfect person, which I'm not either, Então, se você não for uma pessoa perfeita ainda, then as this music starts playing, então essa música começar a cantar, I would expect you to get on your eu knees. gostaria que você dobrasse os seus joelhos. Let me say that again. I would Eu expect, espero que quando essa música começar a tocar, você, as a born again believer, como um cristão que nasceu de novo, as a supernatural um being, cristão sobrenatural, you would get on your você knees pode se dobrar os joelhos. and you would tell God and ask A Him, Deus, peça a Deus, God, show me. Senhor, me mostre Show me who you are quem o Senhor é. and show me who I Me mostre am quem eu sou in you. em você. Hey, what? I'll get it back from you. Go ahead and sing. In the moon's shade, my descending comes, como este sun, me
not done. We're not done. Nós não terminamos. Keep coming, Continue vindo aqui. keep praying, Continue orando. but the Lord has not O released me Senhor ainda não terminou. because there's 2 more groups in here. Porque tem mais 2 tipos de pessoas aqui. The first group is someone O primeiro é that has been gloriously born again. aqueles que são gloriosos porque renasceram de novo, But you've never been baptized. mas que ainda não foram batizados. You've never gone under the water E for the nunca Lord. desceram as águas. Next Sunday, E no próximo domingo, we're baptizing nós vamos here. batizar aqui. Pastor, come stand up. Pastor, por favor, se levante e vem aqui, pastor, aqui na frente. So if you want to be Então, se baptized, você quer ser batizado, a supernatural você being, tem que viver esse sobrenatural. to be obedient to the Lord, E viver imediatamente ao Senhor, para o Senhor. wherever you're sitting, Para que todos na sua cidade, you come shake his hand and say, Pastor, todos na sua cidade possam ver, você pode vir aqui I want to be baptized. e eu vou te batizar. Anybody. Todos